Olá, do ponto de vista da medicina, está começando. As infecções hospitalares, principalmente em UTIs, constituem 65% das mortes nesse país. Isso tem várias razões. Uma delas é resistência aos antibióticos, resistência de infecções aos antibióticos. E há mais ou menos 20 anos que não se descobre um antibiótico que não seja resistente. A indústria farmacêutica já está programando, está em vias de estudo, 2 antibióticos que revolucionarão a medicina, mas só daqui 2 anos. Por quê? Porque a indústria não investe em medicamentos para pobres, só remédios para doenças crônicas, porque dão lucro. Por exemplo, diabetes, aterosclerose, etc. Infecções, geralmente, são países de segundo mundo ou terceiro mundo. Também aí tem outro problema relacionado. É a falta de higiene, principalmente lavagem de mãos e outros procedimentos simples, que poderiam coibir a resistência bacteriana aos antibióticos. Eu tenho aqui algumas perguntas que o pessoal às vezes faz pela internet. Aqui, estou com dor nas juntas e o meu ácido úrico foi 7,4. Pode ser gota? Não dá para falar. Primeiro, é preciso ser examinado por médico. Quer dizer, só o fato do exame... Aliás, aqui está até normal. 7,4, como está escrito lá 7,2 no laboratório, isso não significa nada. É preciso ter clínica de gota. Não dá para fazer diagnóstico. Depois, outra pergunta. Tive umas manchas na pele. Fiz um exame de sangue e o resultado foi um FAM positivo, 1/320. PFD, quer dizer, pontilhado fino denso. Pode ser lúpus? Também não dá para falar. Mas aqui, por esse exame, não é lúpus. Pontilhado fino denso, mesmo em título alto, não tem valor nenhum diagnóstico. Então, medicina precisa de examinar o paciente. Mas está comigo hoje aqui para conversarmos sobre doenças dos olhos o Dr. Túlio Batista Abud, que é oftalmologista e pós-graduado em oftalmologia para a Universidade de Harvard. Bom dia, Túlio. Bom dia, Dr. Ramiro. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Túlio, você esteve nos Estados Unidos, eu sei que as diferenças são enormes, mas o que é, por que a oftalmologia lá e outros são investigações de ponta, uma medicina de ponta? Então, a grande diferença que eu percebi lá é a parte, eles investem muito na parte de pesquisa, então eles conseguem trazer isso para a clínica mesmo, para o dia a dia, para a prática da medicina. Então eles têm um investimento muito grande nessa área, então desenvolvem muitas drogas, novos tratamentos, procedimentos, e isso está disponível para a população inteira lá. Então, assim, o acesso é muito mais abrangente, assim, para todo mundo. Eles conseguem esse acesso a esses tratamentos. Ô Túlio, você foi especializar em córnea, em catarata. Qual é a importância disso? Eu sei que para o ser humano o olho, ninguém vai falar, ele é extremamente importante porque ele é o guia, né? É o que dá a liberdade. Então ele tem que ser bem tratado. E desses elementos todos, a pergunta pode ser até um pleonasmo, porque todas as estruturas são importantes. Sim. Como é que é essa relação de uma estrutura para outra, né? Uma para levar a mensagem ao sistema nervoso, outra de proteção. A córnea seria elemento de proteção? Sim, a córnea ela é a estrutura da frente do olho. Então ela serve
principal função dela é ela ser transparente para que os raios de luz entrem no olho, sofram a refração e aí sejam focalizados pela retina. Então, se a córnea está opaca, não está transparente, não entra luz adequadamente no olho e aí a gente não consegue enxergar. Mas a estrutura dela, é porque córnea em grego quer dizer duro. A estrutura dela, ela é mais firme do que os outros? Ela é firme, sim. Ela é mais firme, quer dizer, o componente ali tecidual é mais resistente, até Isso. como defesa, porque Exatamente. ela é o primeiro onde sofre. E a inervação dela, ela é altamente sensível? Altamente inervado. É o órgão mais inervado do corpo, é a córnea. Ela não tem vaso, mas é altamente inervada. Muito receptor? Muito, bastante. Bastante receptor. Muito. Então, porque às vezes só de passar um fiozinho. Exatamente. E as pálpebras? As pálpebras também são bastante inervadas. Porque sim. às vezes só de relar há uma reação até de proteção. De proteção. A pálpebra é por proteção. O Pra... estímulo da córnea, o estímulo nervoso na córnea dá o reflexo de piscar. Túlio, quais são as doenças principais da córnea? Da córnea depende muito da idade, mas geralmente pessoas mais novas, adolescentes e jovens, o principal seria hoje o ceratocone, né, que a córnea vai virando um cone, como o nome diz, então a curvatura aumenta e a visão vai diminuindo. E pessoas mais idosas pode ter doença de Fuchs, que a gente fala, que é uma das camadas da córnea, que ela perde a função, então a córnea começa a ficar inchada, demasiada, então também tem esse problema. Além de traumas, distrofias, né, e outras doenças da superfície do olho, como olho seco, todas podem afetar a córnea também. Você falou em ceratocone, quer dizer que existe um afilamento da córnea? Sim. O ângulo diminui. Por que razão? O ângulo, então, o ceratocone é uma doença assim, que ainda está sendo estudada. Tem um fator hereditário. Hereditário? Isso, mas ainda não se sabe qual a mutação, ainda não se sabe, isso está em estudo. Mas o que a gente sabe é que a córnea ela vai afinando, ela vai perdendo o estroma da córnea, que é o colágeno da córnea, que é a principal assim, composição da córnea. Então ele vai afinando e vai aumentando a curvatura. Então ela vai ficando assim, entre aspas, bicuda, e isso faz com que a pessoa não consiga mais enxergar direito. Então a imagem começa a ficar muito embaçada. Você falou em colágeno e me veio aqui a ideia, a palavra colagenose, que são doenças reumáticas, uma série muito grande, porque o colágeno é o tecido que faz a ligação entre as células. No caso aí, então, a córnea é rica em tecido conjuntivo. Sim. Então, é passível de que doenças autoimunes ocorram na córnea? Sim. Por exemplo, artrite reumatoide. Artrite reumatoide, espondilite anquilosante. Espondilite anquilosante. Mas aí, acho que existe uma diferença, ou é uma parte também, porque a espondilite ela causa uma uveíte. Sim. Essa úvea, qual é a relação dela ali? Então, para a córnea, o que a gente vê muito é que são pacientes que têm doenças autoimunes, por exemplo, a artrite reumatoide, que é a mais frequente, pelo menos para a gente. Quando acontece qualquer tipo de procedimento, qualquer cirurgia que a gente vá fazer, se a gente não trata adequadamente a doença sistêmica, a artrite no caso, a córnea ela chega até a derreter. Entendeu? Ela chega a perfurar, a derreter, é toda consumida pelo processo imune. Então, muitas vezes a gente tem que entrar com terapia, até corticoide sistêmico, antes da cirurgia ou durante a cirurgia para poder melhorar isso. E a úvea está dentro do olho, então ela também é muito afetada. Então, geralmente, a úvea é até mais afetada do que a córnea nessas doenças. Mas uma faz parte da outra, a úvea ou não? Não, são estruturas diferentes. Independentes. Sim. Túlio, eu achei essa informação que você deu aqui muito importante, né, que pessoas que têm artrite reumatoide, que exigem um tratamento a longo prazo e bem feito, não pode haver cirurgia em caso de lesão de córnea aí.
Tem que esperar melhorar. Tem que controlar a doença sistêmica. A gente vê muito caso de perfuração de córnea ou de pacientes às vezes fazem um transplante de córnea e ele tem artrite reumatoide e não está controlada, entendeu? Aí eles têm uma chance grande de às vezes perder o transplante, ter que refazer a cirurgia. Doutor, você falou há pouco em síndrome seca ou síndrome de Sjögren, né? A síndrome seca é quando existe uma diminuição de secreção, não apenas no, mas em muitos órgãos, no pulmão, às vezes até na vagina, causando dispareunia. Então, há uma secura generalizada, mas o olho é a porta de entrada. Isso, o olho é muito acometido. Túlio, qual seria? É uma reação autoimune desencadeada por alguma coisa? Por infecção ou não se sabe até hoje? Ainda não se sabe ao certo a causa. Mesmo em doença sistêmica, né, que essa doença compromete vários órgãos e sistemas, e a gente não sabe, por isso que ela chama síndrome. Então, quando se fala síndrome, é diferente de doença. Doença, ela tem uma história natural, né, modo de evolução, causa, efeitos, etc. Então, no caso dessa síndrome seca, né, em que seca o olho, como é que é o diagnóstico? Primeiro, ele fica seco o olho. Isso, o olho ele vai aos poucos, ele não fica seco da noite para o dia. Então, é com o tempo que ele vai perdendo a glândula lacrimal, que produz a maior parte da lágrima, a maior quantidade de lágrima, ela aos poucos vai diminuindo essa secreção de lágrima. Provavelmente por um mecanismo autoimune. Então, a glândula vai sendo infiltrada por células inflamatórias e ela vai perdendo a função dela. E a lágrima ela é muito importante para manter toda a superfície do olho, inclusive a córnea, lubrificadas. Porque se ela não lubrifica, aí ela vai perder a transparência, ela vai ter diversos problemas, tanto na córnea quanto na conjuntiva, que é a parte branca do olho, e aí vai ter vários problemas. Então, vai perdendo essa secreção. Isso é o principal tipo de olho seco, é o mecanismo de ação da síndrome de Sjögren, assim, como ela age. Porque o olho seco também ele pode ser só local, entendeu? É o que a gente chama de olho seco não Sjögren. É aquele que a gente não tem o diagnóstico de síndrome de Sjögren, mas a gente vê todos os sinais de olho seco. Aí, no caso, o diagnóstico diferencial ou as outras complicações do Sjögren, como também a secura da saliva, né? E a secura de outros locais do corpo, né? Além de outros problemas, além da secura, né? Inclusive, às vezes, coisa até mais grave. Você falou em duas condições, então. Uma é a síndrome de Sjögren, e a outra não se sabe qual é a causa. Isso. A outra é o que a gente chama de... o olho seco, pode ser chamado de não Sjögren. E como é que é o diagnóstico diferencial, Túlio, aí? Como é que seria no Sjögren, havendo outros acometimentos, que esse que você falou não dá? Quer dizer que há necessidade, então, no caso do verdadeiro Sjögren, de ter comprometimento de outros locais. Sim, ou os exames laboratoriais, né, ou em acometimentos em outros locais, boca seca, entre outros. Agora, é bom lembrar aqui que o Dr. Túlio falou em exames complementares para diagnóstico de Sjögren. Eu vou deixar no ar aqui a pergunta para a gente discutir. Eles devem ser valorizados se forem de alto padrão. É isso? Isso. Eu acho que como tudo em medicina, né? Exatamente. Vamos até um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Carlos, essa aqui é a Laura.
Ela quer te conhecer. Oi, Carlos. Oi, Laura. Vamos lá, pessoal. Você não precisa conhecer para doar. Doe sangue. Compartilhe a vida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando hoje com o Dr. Túlio Batista Budi, oftalmologista e pós-graduado em oftalmologia pela Universidade de Harvard. Nós estamos falando aqui, essa síndrome de jogo é um desafio na medicina, né? Porque tem duas condições, uma não se sabe o que quer e a outra também muito menos. Só sabemos que é autoimune, né? Sim. É claro que tem que umedecer o olho. Como é que é o resto do tratamento? O tratamento inicial, então primeiro a gente vê qual é a causa do olho seco, se é só a deficiência da produção ou se também a lágrima está evaporando muito. Então aí o tratamento ele é direcionado para uma dessas duas causas ou até mesmo para as duas juntas, que às vezes as duas podem estar em associação. Você acha que essa evaporação, como é que se dá? A evaporação hoje em dia, o que mais faz evaporar é o ar-condicionado, leitura, computadores, entendeu? Tudo que a gente presta muita atenção, a gente diminui a quantidade do piscar. Então a gente pisca de 20 a 30 vezes por minuto. E quando a gente está, por exemplo, no computador, isso pode chegar a 2, 3 vezes por minuto. Então, o piscar é que renova aquela lágrima, ele que espalha a lágrima em toda a superfície do olho. Então quando a gente pisca menos, a lágrima evapora mais. Nesses casos, Túlio, então o sujeito que é viciado em computador, ele tem que utilizar colírios? Isso, ou colírios ou mudar a rotina dele do computador. Às vezes ele nem sente, porque às vezes ele tem uma produção muito boa de lágrima, às vezes ele não sente. Mas quem está ali, por exemplo, no limite de ter ou não ter o olho seco, a produção é no limite, aí às vezes começa a sentir isso. Principalmente pessoa de idade, né, Túlio? Sim. Mexer O olho mais seco ele acomete principalmente mulheres, chega a ser uma proporção quase 9:1, e mais pessoas mais velhas, a prevalência maior também. Até é o contrário da espondilite anquilosante, que é muito mais prevalente em homens do que em mulheres, proporção de 9:3. Então, agora me vem, por que uma compromete homem e outra mulher? Será que é por causa de estrutura ou tem alguma característica genética nisso? Então, é isso que está em estudo. Genética, hormonal, ainda não se sabe exatamente o porquê. Túlio, você falou no diagnóstico aqui inicial que dependeria dos exames complementares. Eu queria fazer aqui uma advertência que o exame complementar tem que ser processado com a maior perfeição, sem possibilidade de erro. Porque ele pode induzir a um falso diagnóstico, um falso positivo. Então é preciso ter cuidado com o exame complementar e valorizar mais a clínica. O indivíduo tem que ter uma clínica de Sjögren, etc., para poder fazer esse diagnóstico. Mas ainda no Sjögren, pode ter Sjögren sem ser cura de olho? Pode, mas é bem raro, assim. E nesse caso seria ter outros sintomas? Por exemplo, dor ou alguma coisa que o indivíduo sente? Poderia, mas eu acho que é bem difícil não ter o acometimento do olho, porque o olho e a mucosa oral são as mais acometidas. São as glândulas do olho e da boca. Agora, o indivíduo que tem Sjögren, ele pode ter outras manifestações, por exemplo, de dor? Ou qual é a relação entre o comprometimento do olho e, às vezes, de dor nos seios da face e no nariz? A inervação seria a mesma? Então, a inervação ela é diferente, mas a dor do olho seco, do Sjögren, ela pode simular esse tipo de dor. Então, ela pode ir desde sintomas muito inespecíficos, como dor mesmo. Então, muitos pacientes chegam dor, fotofobia, que é da luz, e dor à movimentação ocular. Então, ela depende muito do grau da gravidade da doença. Doutor, você falou em fotofobia.
que é uma manifestação muito prevalente na população, principalmente no verão, né? Primeiro diagnóstico, fotofobia, é o sujeito fechar o olho, já é o diagnóstico. Agora, como é que pode fazer proteção em relação a isso? Óculos 1. Óculos seria, primeiro descartar que não tem nenhuma doença no olho que esteja causando a fotofobia. Tipo, uveites pode causar, até problemas na córnea, inclusive o olho seco, dependendo da gravidade, pode causar. E se nada disso, aí é mais tentar a proteção com óculos escuro mesmo. Óculos escuro e evitar também, né, exposição solar. Isso, exatamente. Ô, Túlio, eu lembrei aqui de uma situação. São doenças autoimunes, essas doenças, algumas delas que nós falamos aqui. E ultimamente tem surgido aí uma série de pressão da indústria farmacêutica dizendo que a vitamina D atuaria no sistema de autoimunidade aí, nesse caso específico. Você vê alguma verdade nisso? Ainda não vi nada. Respeito a Jogren? Porque existe uma propaganda muito grande, né, para ingerir vitamina D. Nós já várias vezes aqui dissemos que vitamina D é mais fácil de resolver o problema se expondo ao sol durante pouco tempo e alimentação. E os níveis também, só pode falar que o indivíduo tem deficiência de vitamina D se tiver níveis abaixo de 10 e não de 20, como se propaga aí. Ô Túlio, outra situação aí muito prevalente em oftalmologia é catarata. Até nós tivemos a oportunidade aqui já de abordar esse assunto, mas vamos ver. Você que esteve lá em Harvard agora, existe, entre aspas, novidade, que o pessoal vai em farmácia, tem alguma novidade aí para o olho? A catarata, assim, não existe tratamento para catarata a não ser a cirurgia, né? Então, mas o que é importante saber é que não é só ter a catarata, tem que operar correndo, assim. A catarata é quando a visão, ela está fazendo um acometimento da visão que a pessoa já sinta que está atrapalhando realmente. Aí, a única coisa a se fazer realmente é operar. E aí a gente tira a catarata e coloca uma lente dentro do olho no lugar da catarata. A catarata, então, antigamente o pessoal falava tem que amadurecer. Seria, não é o contrário, não, endurecer? Ela na verdade ela vai endurecendo e opacificando. Por isso que a pessoa passa a não enxergar tão bem mais. Ela muda até o grau da pessoa, né? Muda o grau do óculos, o grau que a pessoa tem. E aí ela vai embaçando. Então a pessoa vai ficando com a visão mais ofuscada, embaçada. Túlio, eu falei em novidade, mas até não é no sentido de remédio, não. Em relação ao tratamento cirúrgico, a lente primeiro tem que ser de primeira. Sim. De primeira qualidade. Sim. Mas a colocação dela ali, tem algum instrumento para falar, não, aquele lugar é o correto? Ou é aleatório? Não, a gente tem um local dentro do olho, que a gente chama que é a cápsula, onde a gente tira a catarata de dentro dessa cápsula, colocar lá dentro. Agora, o que existe de novidades em lentes, são lentes que corrijam os outros problemas do olho. Então, em vez de só tirar a catarata e colocar uma lente que ela corrija o grau total do olho, que a gente chama, tem opções de lente hoje, como lentes tóricas, que a gente fala que ela corrige o astigmatismo também. Por que é tórica? O que é tórica? Tórica porque ela corrige o astigmatismo, ela tem essa toricidade. Então, ela corrige naquele eixo específico que você tem o grau, ela corrige o astigmatismo. Entendeu? Então, a gente tem que posicionar a lente exatamente naquele local para ela corrigir o grau do astigmatismo. E tem as lentes também, hoje em dia, elas se chamam multifocais, que elas tentam simular o que a gente tem quando é novo, ou os óculos multifocais. Então a gente coloca essa lente multifocal dentro do olho, que daria visão boa para longe e para perto ao mesmo tempo. Ô Túlio, você falou em cápsula, que existe uma cápsula envolvendo essa estrutura que chama cristalino.
Isso, ela é parte do cristalino. A cápsula. Exatamente. E se houver algum problema, por exemplo, na cirurgia, e essa cápsula pode ser lesada? Pode. Uma das principais complicações da cirurgia é quando se lesa a parte posterior da cápsula. Aí a gente pode ter o que a gente chama de perda vítrea, que é aquela gelatina que fica atrás do olho, entendeu? Mas isso tudo a gente tem como manejar durante a cirurgia, entendeu? Então, assim, casos extremos, às vezes de alguma complicação muito grande, a gente não consegue colocar a lente naquele primeiro momento, entendeu? Mas a gente depois coloca. E há a possibilidade da lente, por exemplo, escapar ali, ficar lá no vítreo? Pode, a lente pode, se ela ficar mal posicionada ou se tiver alguma complicação, ela pode descer para o vítreo, se tiver uma rotura de cápsula. Ô Túlio, existe, provavelmente, não existe uma forma de prevenção de catarata, mas isso é um tributo que nós pagamos à idade. Agora, tem uma informação que corre aí, que é parcialmente verdadeira, mas não totalmente, que o corticoide pode levar à catarata. Mas é preciso ficar claro, eu acho, isso aqui é um programa de saúde pública, porque às vezes ele é necessário e deixa de ser receitado, porque isso só ocorre, primeiro, em situações especiais, segundo, em doses muito altas. Sim, prolongadas. O que é ângulo aberto e ainda seria no glaucoma, né? Que também, nem catarata, nem glaucoma. O corticosteroide já tem mais ou menos, foi descoberto em 1948, 50, depois da Segunda Guerra, e nós estamos com 67 anos. E nós usamos doses muito altas de corticosteroide. Vocês usam já dose menor, né? Sim. Mas em algumas condições não precisa usar a dose alta de corticoide? Precisa. Por exemplo? A gente usa muito o corticoide local, né? Em forma de colírio. Né? E ele também pode levar aos mesmos problemas dessa dose alta e prolongada sistêmica, que seria, né, principalmente catarata e o tópico também dá muito aumento da pressão do olho em pacientes sensíveis, que é o caso poderiam levar a glaucoma. Mas tem muitos casos, por exemplo, como uveites, a gente às vezes tem que usar durante longos períodos corticoide de alta potência, próprio transplante de córnea, tem que usar bastante tempo. Rejeição de transplante, a carga de corticoide é muito alta para tentar reverter a rejeição. Então tem diversas patologias que a gente precisa usar sim. Eu acho que aqui o papel da oftalmologia nas doenças do conjuntivo é muito importante, porque o oftalmologista ele pode fazer o diagnóstico precoce de espondilite anquilosante 6 meses a 1 ano antes de manifestações articulares. Quer dizer que não há necessidade, ou o indivíduo ele tem problema ocular, ele vai desenvolver a doença muito tempo depois. Então, quem faz o primeiro diagnóstico é o oftalmologista. E aí, agora ele encaminha, mas qual o diagnóstico diferencial das uveites, da espondilite anquilosante, das outras causas? Então, a espondilite dá muito o que a gente chama de uveíte anterior. Exatamente. Então, a maioria delas dá uveíte anterior. Então, geralmente a gente trata a uveíte anterior e aí a gente tenta pesquisar qual seria a causa. E na maioria muitas vezes a gente não acha a causa. Então, fica uma uveíte idiopática. Nesse caso aí, às vezes é porque ela vem depois. Exatamente. Ela vai vem aparecer depois. Aí quando faz o diagnóstico, a gente olha e fala, realmente você teve uma uveíte anterior ao diagnóstico. E a uveíte posterior é pior, né? A uveíte posterior, isso, ela acomete mais a parte de trás do olho, pegando vítreo, a retina. E aí, dependendo da inflamação que acontece dentro do olho, do local na retina que ela pode afetar, aí pode comprometer assim, bastante a visão. A tuberculose é uma dessas condições de uveíte posterior. Você já tem visto? Hoje em dia vê menos. Vê menos, mas dá para ver? Ainda vê, mas bem menos do que antigamente. E uma outra condição, Túlio, é outra complicada situação, chama síndrome de Behçet.
que dá uma alveite posterior. Essa eu acho que é mais terrível do que Essa é. do ponto de vista clínico. Sim, Do oftalmológico também? ela pode ficar bem severa. São casos bem difíceis. Ô, Túlio, antigamente, uns 20 anos atrás, tinha muito diagnóstico de toxoplasmose ocular. Você acha que a prevalência hoje diminuiu, aumentou? É raro que vocês estão vendo? Não, ainda a gente vê bastante. Vê o corioretinite? Vê bastante. Acho que até a principal hoje causa de corioretinite, se eu não me engano, é toxoplasmose. Vê bastante. Pois é, às vezes o indivíduo vai lá, faz um exame e tem um exame de toxoplasmose positivo, mas com IgG que não tem valor nenhum. Ele tem alguma característica específica no olho, a corioretinite da toxoplasmose? E, em seguida, quais as outras causas de corioretinite? Olha, a toxoplasmose, geralmente ela dá uma lesão no fundo do olho, entendeu? Então embaça a visão, dá uma vitreite, que a gente fala. E dependendo de onde ela cometer no olho, se ela pegar, por exemplo, a mácula, que é a parte onde a gente foca a visão, ela pode levar a uma perda grave da visão. E aí, depois que passa esse primeiro processo, fica uma cicatriz, que a gente pode suspeitar da cicatriz, entendeu? De ser de toxoplasmose, entendeu? E depois, quando ela é reativa, que a gente fala, ela pode ter uma reativação, ela dá uma lesão satélite, que ela comete outro local naquele mesmo olho, por exemplo. Então a gente vê que aquela lesão ativada e tem outra cicatriz. Então isso é o que pode fazer a gente pensar em toxoplasmose. E outras causas, tem diversas causas. Podem dar tuberculose, sarcoidose, diversas doenças podem dar corioretinite. Túlio, a prevenção no caso da toxoplasmose, eu sei que isso é relacionado com infectologia, mas o agente etiológico é encontrado mais em animais, né? Sim. Manipulação de... Exatamente. Não seria a forma de prevenir, né? Exatamente, evitar o contato. Além da toxoplasmose, entrando num outro setor do olho, as vasculites. As vasculites são inflamações autoimunes das artérias, mas das artérias muito pouco de veias. E as vasculites podem comprometer o olho. Também. No caso aí seria a arterite temporal. Arterite Um ramo da arterite temporal. Isso, Que é a artéria. pode sim. Doutor, tem um fato aqui. No diagnóstico, nas fases iniciais dessa lesão vascular autoimune, tem como fazer um diagnóstico precoce? Tem alguma manifestação que nós não temos ainda nada aqui na têmpora, não tem exame, às vezes uma hemossedimentação muito alta só. Alteração visual, como é que ela ocorre? É uma cegueira transitória, rápida? Ou tem outra coisa? Eu para falar precocemente, antes de ter a arterite, eu acho que a gente não tem como ver nenhum sinal ocular antes. Eles podem ter os episódios de inflamação que fazem a gente pensar nisso. Mas assim, antes de acontecer, não que eu saiba. É muito difícil, né? Essa é chamada cegueira temporária, né? Até tem um fato histórico aí. Tem alguma coisa a ver com medicina? Tem. E vai justificar a minha pergunta agora, Túlio. Diz que o São Paulo de Tarso, ele ia para Damasco, isso é época de Cristo, né? E de repente ele perdeu a visão. Só foi recuperá-la no outro dia. A pergunta, teve um terremoto lá, escala Richter de 9 graus, e os arqueólogos dizem que por causa disso ele teve a perda de visão. Então, uma das causas seria a liberação de energia muito grande. Dá para pensar nisso? É difícil falar assim, porque aí tinha que realmente examinar para ver, porque é Não, difícil falar. É muito difícil falar. Quer dizer, pode não ter nada
a ver com liberação enorme de Pode. energia por causa mas ainda com artrite temporal, na fase instalada. Quer dizer, quais são as manifestações oftalmológicas numa fase já avançada? Seria o comprometimento da retina. Também, sim. Oclusão e... Ela pode afetar, dependendo da gravidade, ela pode dar dor, ela pode afetar várias partes do olho, né? A gente vê aquela inflamação na região, entendeu? E aí ela pode dar baixa de visão, dor intraocular, inflamação mesmo. São casos bem difíceis também. Túlio, a oftalmologia tem muito nome complicado, difícil. Eu lembrei de um aqui agora, de doença, iridociclite. É um nome... A íris é um componente do olho, né? E o outro, o que é? Iridociclite. É a inflamação da íris que a gente fala. Só da íris? Isso. Íris faz parte de qual setor aí? Íris é uma parte da úvea. Da úvea. Isso. É. E aí então o iridociclite é todas essas inflamações, essas uveites que a gente fala, as iridociclites estão incluídas nas uveites. Eu sei que sua área não é retina, né? Essa nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Mas as doenças reumáticas estão por todo lugar, né? Inclusive o lúpus eritematoso, que é uma, né? O lúpus eritematoso, às vezes o primeiro diagnóstico é ocular. Tem alguma característica específica aí na retina? São os corpos citoides? Isso, que podem aparecer na retina, exatamente. Esse corpo citoide é mais um problema de nervo ou de vaso? Eu creio que de vaso. De vaso. Eu creio que sim. Ainda voltando agora à córnea, o que você sugeriria, né, como medida preventiva para não ter doença de córnea, ou é inevitável? Não, tem várias medidas assim, que a gente pode fazer. A primeira, o que é muito comum ter doença na córnea, são usuários de lente de contato, por exemplo. Ah, lente de contato. O uso indiscriminado de lente, sem acompanhamento oftalmológico, sem a higienização da lente, ela aumenta muito a chance de ter infecção no olho. Pacientes que dormem com a lente ou que não fazem higienização com um produto específico. Então isso é muito importante. E outra coisa é uma coisa muito simples, que é não coçar os olhos. Evitar, a mão e o olho não foram feitas um para o outro. Mas às vezes é difícil, hein, rapaz? É muito difícil, mas o ato de coçar, ele pode, por exemplo, levar a pessoas predispostas, por exemplo, podem causar o ceratocone em pessoas predispostas. Pioram as alergias e tudo mais. Por falar em alergia, é frequente processo alérgico no olho? É, bastante. De que causa? Muitas vezes, nas crianças, elas têm quadros específicos oculares, que elas podem também estar associados com atopia, então atopia sistêmica, e aí também afeta o olho. E tem as ceratoconjuntivites, que elas afetam a córnea e a conjuntivite na criança também, que a gente chama, que elas podem ser em períodos, então dependendo da época do ano, ela aparece. Então quando eu fico um pouquinho mais velha, a criança some. Ou também tem as que acometem os adultos. E tem as associadas a, por exemplo, rinite alérgica e quadros alérgicos sistêmicos também podem afetar o olho. Nesse caso de conjuntivite, não pode simplesmente ir na farmácia e comprar Não. e pingar no olho, né? Principalmente antibiótico. Exatamente. No... Que a grande maioria das conjuntivites, assim, muita tem conjuntivite alérgica, conjuntivite viral, conjuntivite bacteriana. Então, muitas vezes a gente tem que fazer o diagnóstico correto para fazer o tratamento correto. E às vezes outras doenças simulam a conjuntivite. E aí, por exemplo, se você tem uma infecção por herpes no olho, e aí muita gente vai na farmácia e compra um colírio de corticoide achando que é uma conjuntivite. E você vai piorar muito o herpes, vai piorar muito a córnea, vai piorar bastante, pode dar cicatrizes irreversíveis no olho. Túlio, você falou do herpes simples. Me veio uma lembrança aqui que ele é de repetição, como é em outros locais. Mas qual é a característica? Para o leigo não ir para a farmácia para comprar remédio. Primeiro procurar o oftalmologista, eu sei. Mas antes disso, o que pode induzi-lo a achar que ele está com herpes simples e não está com conjuntivite?
Isso, então o herpes ele pode aparecer de várias formas. Ele pode simular uma conjuntivite, entendeu? E ser muito igual, entendeu? Mas ele acomete muito mais a córnea do que conjuntivites normais. Então a dor vai ser mais intensa, entendeu? O ato de piscar, se ele tiver uma lesão na córnea, ele vai estar sentindo bem mais. E ele pode ter aquelas vesículas e outras coisas também ao redor do olho. E às vezes tem ainda o herpes zoster, né? Que ele acomete toda a face, a metade pelo menos daquela região, e ela causa dor, bastante dor. Eu acho que essa é uma informação importante de saúde pública, porque o diagnóstico é fundamental em medicina. Quer dizer, tem que procurar um médico para evitar complicações decorrentes de medicamentos desnecessários que podem causar efeitos colaterais. Sim. Por exemplo, no caso aí, que vem lá o colírio com corticoide, antibiótico e tal, qual que é mais nocivo? Seria um antibiótico ou corticoide? Nesse caso? Nesse caso de diagnóstico errado. Aí é difícil. Eu acho que o problema do antibiótico é que o uso indiscriminado vai levar a resistência e depois não vai funcionar. E o corticoide, dependendo da doença, ele pode piorar. Ele pode piorar como, por exemplo, o herpes. Então, eu acho que numa balança não é bom usar nenhum dos dois assim erradamente, mas eu acho que o corticoide, ele, assim, imediatamente ele pode dar mais efeitos, mais piores efeitos. Há pouco você falava, eu prestei atenção aqui, que a lente tem que ser colocada por um profissional. Porque pode em farmácia comprar lente lá? Como é que é isso? Então, hoje tem uma disputa, assim, uma briga grande em relação a lentes de contato, porque já foi vendidas em farmácias, eu acredito que hoje não é mais, mas existem óticas que também comercializam lentes. E não fazem, às vezes, assim, eu não sei falar porque eu nunca presenciei, mas às vezes eu não sei como eles fazem a adaptação da lente, explicam sobre a higienização e etc. E o que a gente vê depois é que muitos desses pacientes chegam no oftalmologista com problemas sérios no olho pelo uso errado da lente. Então dorme com a lente, não faz higienização, não lava a mão, a lente cai no chão, pega e coloca de novo. Então são vários problemas que causam lesões sérias no olho. Túlio, quais são as outras doenças? Agora, embora sejam raridades, mas a raridade existe. Quais são as outras doenças raras? Tem uma tal de síndrome de Harada, como é? Vogt Harada, o que é? Isso dá uma uveíte posterior, pode acometer todo o olho bem grave, que é bem grave mesmo. Ela acomete o olho, dá uma uveíte intensa, pode levar a problemas seríssimos de retina e felizmente é bem raro. É raro e é autoimune ou Acredita-se que é autoimune. Autoimune também? Acredita-se que sim. Puxa, aí precisa usar a dose... Tem que usar doses altas. Doses cavalares aí de corticoide, né? Ô Túlio, quais são as outras doenças, além dessas que nós falamos, mas vamos falar em raridade. Raridade existe, pode ser 1%, 2%, etc. Que o médico tem que fazer o diagnóstico ali para salvar a visão do paciente. Tem rarada, quais são outras condições aí? Existem muitas doenças, como por exemplo, oclusões de artérias na retina, entendeu? Que a gente às vezes tem que tentar fazer um tratamento rápido para tentar desocluir, para que não perca toda a inervação, a retina mesmo, a saúde retiniana que a gente fala. Um quadro que é muito importante, que tem que ser avaliado, é sempre a crise de glaucoma. Porque a crise aguda do glaucoma, ela pode cegar em horas, entendeu? Então, pacientes que têm predisposição, que ele tem o ângulo fechado, que a gente fala, ele pode ter uma crise de glaucoma. E muitas vezes esse paciente vai parar no pronto-socorro, e ele fica às vezes no pronto-socorro tomando medicação para dor de cabeça, para outras coisas, e na verdade ele está com uma crise de glaucoma. Então, falar em glaucoma, eu vou deixar aqui uma pergunta, não é? Próximo bloco. Qual é o valor, não existe, tudo é relativo em medicina, de pressão ocular? Você vai me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.
A tuberculose é a doença que mais mata jovens e adultos em todo o mundo. E o que mais surpreende é que essa enfermidade tem cura. O tratamento oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde garante a cura de quase 100% dos casos de diagnóstico precoce. Mas o principal obstáculo para o controle da tuberculose é o abandono do tratamento, que dura cerca de 6 meses e promove melhoras significativas desde o início. A tuberculose tem cura. Basta seguir o tratamento até o fim. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estou conversando aqui com o oftalmologista Dr. Túlio Batista Abud. Túlio, ficou no ar aqui diagnóstico de glaucoma. Ele é muito difícil porque não existe uma faixa certeza de pressão ocular, porque existe uma variação de uma pessoa para outra. Mas como você pode falar, não, isso é glaucoma sem que a pressão ocular esteja no limite ou um pouquinho alta, e que você tem um elemento importante ao exame oftalmológico, além da aferição da pressão. O principal no glaucoma é a gente ver o nervo óptico. Então, tem características no nervo, né, que a gente chama da escavação do nervo, que é como se fosse um buraco que tem do nervo, que esse buraco ele vai adquirindo características, ele vai aumentando de tamanho e adquirindo características que a gente consegue fazer o diagnóstico de glaucoma, entendeu? Isso geralmente está relacionado com a pressão, com a hipertensão ocular. Mas algumas vezes a gente tem glaucomas que a gente chama de glaucoma de pressão normal, por exemplo. O paciente tem a pressão dentro dos limites aceitáveis, mas a gente começa a ver essa alteração no nervo. Existem ainda outros exames complementares, como o campo visual e entre outros, né, a tomografia do nervo e da retina, que a gente consegue ver perdas já de fibras nervosas no nervo, também que podem indicar o que é o início ou a progressão do glaucoma. Quer dizer que então, além da aferição da pressão ocular, que varia entre 18 a 24... Isso. Geralmente, acima de 21, a gente começa a chamar de hipertenso ocular. Mas, assim, a pressão não é o único fator. A pressão é como se fosse só uma triagem para a gente saber, para a gente saber como está a pressão e como está o nervo com aquela pressão. Então, não existe uma pressão X, ela está excelente. Depende muito da avaliação completa do nervo, os exames e a pressão. Então, ou seja, como na aferição da pressão arterial, que há uma discussão, né, de valores, se é para cá ou para lá, inclusive nós falamos aqui, isso também interessa porque a hipertensão arterial pode repercutir no olho. Sim. Que hoje é considerado como normal, segundo o Colégio Americano de Cardiologia Britânico, que é 150 para 90 é normal. O que nós sabíamos antes que era 120 para 80. Isso não ocorre no olho não, né? Então, no olho, o que a gente faz, a gente dependendo do paciente, dependendo desses outros exames que eu falei, do nervo. Do nervo. Exatamente. A gente cria como se fosse uma pressão-alvo. Então, para cada paciente, ela tende a ser diferente. Então, às vezes tem pacientes com a pressão de 18, que o nervo está ótimo, essa pessoa vai ter a pressão de 18 a vida inteira. Mas tem pessoas que às vezes com a pressão de 18, que tem glaucoma, a gente não pode deixar 18, porque com 18 a doença está progredindo. Então nós temos que tentar reduzir ao máximo a pressão para parar a progressão da doença. E a redução da pressão, antigamente se fazia com diurético. Continua assim ou... Hoje ainda existe para medicamento por oral, o que existe é o Diamox, né? É o inibidor de... Ele inibe uma enzima, né? Isso, e ele faz ele ajuda em casos que a pressão já está muito alta,
que a gente precisa de uma redução mais drástica. Mas na grande maioria dos casos, o que a gente usa são colírios. Tem diversos tipos de colírios que são hipotensores de diversas classes diferentes. E aí eles atuam diminuindo a produção do humor aquoso, por exemplo, dentro do olho, para reduzir a pressão. Ô Túlio, você falou em redução de pressão arterial. A repercussão da pressão arterial sistêmica no olho é imediata ou tardia? É tardio. Tardia. Isso. Hoje tem até muito estudo tentando relacionar a hipertensão arterial com a hipertensão ocular. Então, lesões no nervo, entendeu? Alteração do fluxo sanguíneo para o nervo. Então, o que isso estaria alterando? Entendeu? Então, está tudo ainda muito em fase de estudo, de aprendizado mesmo. Entendeu? A gente sabe que tem uma correlação, que a pressão arterial, ela, em algum momento, ela pode estar alterando o fluxo para o nervo e as alterações da pressão intraocular, mas ainda para falar o que realmente acontece, a gente não sabe. Ainda está em estudos, né? Está em estudo. Ô Túlio, quais são outras causas, agora extraoculares, mas são extra, mas refletem às vezes no olho? Os tumores cerebrais. O indivíduo pode ter alguma relação com isso, assim, na fase inicial, para falar, não, há possibilidade aí de ter um tumor cerebral por trás disso. É prevalente? É frequente isso? É difícil o diagnóstico? O diagnóstico é difícil, mas geralmente esses casos, dependendo da localização do tumor no cérebro, se ele começa a comprimir alguma das estruturas que fazem toda aquela via para que a gente consiga... É no quiasma óptico? O quiasma é uma delas. Então, ele dá alterações na visão, que a gente consegue, às vezes, detectar na visão ou com exames. Por exemplo, o campo visual, quando tem uma lesão no quiasma, que está comprimindo o quiasma, o paciente perde a visão dos campos laterais, então, nos dois olhos. Então, a gente consegue... falar, vamos procurar o neurologista, vamos fazer aí ressonância tomografia para ver se tem alguma coisa. E muitas vezes a gente não acha nada no olho. O olho está normal, mas a pessoa às vezes teve uma baixa de visão. Ô Túlio, você falou em campimetria, eu lembro aqui que eu peço muito esse exame, porque eu utilizo muito hidroxicloroquina, que é uma droga espetacular para doenças autoimunes, também às vezes no olho. Agora, a campimetria visual, qual é a especificidade dela? Para falar, não, eu não vou poder usar aqui porque pode ter algum problema já de retina. Quer dizer, a campimetria visual, ela é 60%, 65% de especificidade ou não? Ou é pequena? É difícil de falar, a campimetria ela é um exame que o paciente que informa. Autodependente, Isso, dependente do paciente que informa. Então, algumas vezes a gente até repete a campimetria. Por exemplo, o paciente vai e faz pela primeira vez o exame. Aí o exame dá alterado. Mas a gente pede para ele repetir, porque aí ele aprendeu a fazer o exame. Então, às vezes, ele melhora o exame dele. Então, entendeu? tem que fazer 2 vezes? Dependendo do caso. Dependendo do resultado. Sim. Mas no caso da cloroquina, da hidroxicloroquina, o que acontece é que ela pode começar a dar uma alteração de campo que a gente consegue detectar. Certo. Entendeu? E a gente pode ver isso às vezes no exame mesmo ocular, olhando a retina, ou no campo. Do ponto de vista epidemiológico, não é altamente prevalente o depósito. Quer dizer, talvez ocorra em 2% ou 3% dos casos. Então, mas não há necessidade de preocupação, porque também suspendendo o medicamento, desaparece o problema. Isso, e com a hidroxicloroquina diminuiu bastante. Antigamente tinha mais. Tinha cloroquina, porque era cloroquina. Exatamente. Ô Túlio, estamos aqui chegando quase ao fim do programa. Rapidamente, quais conselhos que você daria para evitar as doenças da córnea? Igual eu falei anteriormente, tentar não usar indiscriminadamente colírios sem receita, sem acompanhamento, entendeu? Porque a córnea ela é muito sensível dependendo do colírio. O ato de coçar os olhos é muito importante, entendeu? E o uso da lente de contato.
também o uso correto da lente de O uso contato. correto da lente de contato. Porque a gente vê muitos pacientes com uso incorreto ou que fazem uso incorreto de medicação, eles pioram muito ou causam uma doença na córnea. E como eu disse, quando a córnea perde a transparência dela, aí às vezes isso pode ser irreversível. Então a gente às vezes tem que trocar a córnea, que seria o transplante, ou uma baixa de visão por causa de um problema que poderia ser prevenido. Doutor, muito obrigado aqui pela entrevista e sucesso nessa Obrigado, sua vinda foi. aqui para Uberaba. Muito obrigado, foi um prazer vir aqui. Então, até o próximo Ponto de Vista Medicina, na próxima quinta-feira. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.